Estamos de volta aqui com a edição desta quarta-feira do Estúdio CBN e agora a gente vai falar de um assunto importante, a variante Delta na região de Campinas. A gente está em contato neste momento com a diretora do Devisa Campinas, Andréa von Zuben. Andréa, boa tarde. Mais uma vez, obrigado pela participação aqui no programa. Boa tarde, Henrique, a você, a todos os ouvintes. Andréa, o estado confirmou ontem, 8 casos da variante Delta aqui na cidade de Campinas. Eu queria saber, nesse primeiro momento, qual que é a situação desses pacientes, se eles estão sendo monitorados, como é que está essa situação deles e também se há outros casos suspeitos aqui na cidade de Campinas. Então, Henrique, é importante a sua pergunta, porque a gente não trabalha mais pedindo suspeita da variante. Como que a gente tem trabalhado agora no estado? A gente tem um programa que chama Vigilância Genômica, ou seja, aleatoriamente eles pegam amostras positivas, né, que deram SARS-CoV-2 positivo, e eles avaliam se qual que é a variante que era daquele vírus SARS-CoV-2. Então, não é a gente que encaminha, olha, esse aqui a gente queria ver se era a variante Delta, é aleatório. Esses 8 pacientes, eles já tiveram alta, estão bem, e foi, como eu te falei, entre muitos que entram diariamente no Adolfo Lutz, eles escolhem alguns aleatoriamente para ver se está havendo circulação do vírus na cidade. O que significam esses 8 casos? Significam que entre os casos da comunidade campineira existem casos de variante Delta circulando entre nós. Este é o significado desse achado. O estado anunciou o começo da aplicação da terceira dose da vacina para pessoas com mais de 60 anos, em função do aumento de casos da variante Delta. Como será o esquema aqui em Campinas, Andréa? Boa tarde, Stephanie. Olha, aqui a gente vai fazer a mesma organização que o estado pretende fazer. A gente vai começar a vacinação nos mais idosos, lembrando que tem que dar 6 meses da última dose, da segunda dose. Então, quem serão? Os primeiros que vai dar 6 meses, nós já monitoramos, foram os acamados e os moradores de instituição de longa permanência para idoso. Então, nossas equipes farão nas casas, né, como a gente fez na primeira etapa, né, tanto para a primeira como a segunda dose. E terminada essa etapa, a gente vai abrir agendamento progressivamente dos mais velhos para os mais novos até chegar aos 60 anos. Então, Andréa, há uma preocupação muito grande, né, por conta da variante Delta, no que se diz a respeito à contaminação, né? Já se sabe que essa variante é mais contagiosa, até em função disso, né? Como a Stephanie acabou de citar, a aplicação da terceira dose, né, no estado de São Paulo se fazendo necessária. Existe algumas medidas que são tomadas, né, diante da incidência desses casos, né, outras medidas diferentes do que aqueles protocolos que a gente vinha acompanhando até aqui? Uma ótima pergunta. Independente da variante que está circulando, o modo de transmissão ele não mudou em absolutamente nada. Ou seja, a gente precisa que uma pessoa infectada com a gotícula, né, de saliva, ou espirro, ou tosse, atinja uma outra pessoa em uma mucosa, olho, boca ou nariz. Se as pessoas estiverem com máscara cobrindo boca e nariz o tempo inteiro, a mais de 1 metro, porque a gotícula ela só tem um alcance de 1 metro, e ela higienizar as suas mãos no sentido que de repente alguém tirou a máscara e aí espirrou e ficou gotícula em alguma superfície, alguém toca a superfície e põe a mão no olho sem lavar a mão, isso é um problema. Então ela tem que sempre ou lavar as mãos ou usar álcool gel. Se tudo isso for feito, não tem diferença entre as variantes na transmissão. Por que se fala que a transmissibilidade é mais alta? Justamente porque a carga viral da pessoa infectada, a quantidade de vírus acaba sendo maior. Então, se a pessoa infectada não estiver usando máscara e a outra também não, é mais fácil transmitir.
mas as mesmas medidas são preconizadas e são suficientes. Isso é muito importante. Então, o que eu falaria para o cidadão aí que está ouvindo essa entrevista? Mais do que nunca, manter o calendário de vacinal atualizado. Se chegou o momento das suas vacinas, tome a vacina, né? Porque a vacina, ela diminui o risco de infecção. E mais do que isso, mantenha as medidas. A pandemia não acabou, a gente não pode aglomerar, a gente deve continuar tomando os mesmos cuidados. Existe a possibilidade de retrocesso nas flexibilizações, estabelecimentos voltarem a fechar, por exemplo? Olha, todo o nosso mapeamento, ele vem de monitoramento dos dados epidemiológicos. Então, nós trabalhamos com indicadores bem precoces para fazer a avaliação. Se a gente começar a ver mudança no padrão epidemiológico, mais casos positivos, mais casos graves positivos, mais positividade de exame laboratorial, mais internação, sim, é sempre possível. O que a gente tem visto em países que têm predominância da Delta é que é um vírus mais brando, né? Ele se assemelha muito a um resfriado, a uma gripe comum, e a internação ocorre mais entre não vacinados. Mas é claro, se houver qualquer retrocesso e precisar tomar medidas do poder público em termos de fechamento, será feito, porque a gente tem uma responsabilidade quanto a isso. Andréa von Zuben, diretora do Devisa aqui de Campinas, muito obrigado pela gentileza e pelos esclarecimentos. A gente que agradece, estamos à disposição para sempre que precisarem dos esclarecimentos. Uma boa tarde. Boa tarde. Estúdio CBN. Oferecimento aplicativo Pet Camp.